E aí, torcedor atleticano? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Galo. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. À medida que 2024 se despede sob uma nuvem de desilusão para o Atlético Mineiro, com o gosto amargo das derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o clube se encontra na encruzilhada de uma transformação profunda. Com o novo ano, surge a promessa de renovação e vitórias, começando com uma revisão completa do elenco e da equipe técnica. Já está em curso a busca por uma nova liderança que possa reacender o espírito combativo e a glória do Galo para 2025. No coração dessa revolução, Alan Franco, o volante de 26 anos e peça-chave tanto no Atlético quanto na seleção equatoriana, encontra-se envolto em rumores de transferência que poderiam mudar o curso de sua carreira. Com o interesse do Tigres do México ganhando força, a iminente janela de transferências de janeiro alimenta especulações e incertezas sobre seu destino. Em conversa reveladora com a jornalista argentina Maria José Flores do canal TC Televisión, Franco tocou nas possibilidades de seu futuro. A ideia de permanecer no Brasil ou explorar horizontes no México me atrai, mas aguardo uma confirmação oficial antes de qualquer decisão, disse ele, demonstrando tanto seu comprometimento quanto a prudência que a situação exige. Desde que se juntou ao Galo em 2020, a carreira de Franco foi uma jornada de altos e baixos, marcada por empréstimos e desafios, até se estabelecer como um pilar tático no último ano. Com seu contrato se aproximando do fim em dezembro do próximo ano, as discussões sobre sua permanência ou partida adicionam um elemento de suspense e importância estratégica para o clube. A potencial saída de Alan Franco do Atlético Mineiro poderia representar um golpe significativo para o clube, especialmente no momento em que busca reconstruir e fortalecer seu quadro para reverter o ciclo de derrotas recentes. Franco não é apenas um jogador com habilidades técnicas superiores, ele é um motor no meio-campo, cuja presença em campo muitas vezes se traduz em maior coesão e dinâmica para a equipe. Perdê-lo poderia resultar em um vácuo difícil de preencher, impactando diretamente a estrutura tática planejada para a próxima temporada. Além disso, Franco traz um equilíbrio essencial entre defesa e ataque, uma característica rara e valiosa que elevou o nível de jogo do Galo. Sua capacidade de recuperar bolas e iniciar jogadas ofensivas torna-o peça-chave nas transições rápidas que têm sido cruciais para o estilo de jogo do Atlético. Sem ele, o time precisaria não apenas buscar um substituto à altura, mas também reajustar toda a sua estratégia de jogo, o que poderia levar tempo e resultar em uma fase de adaptação potencialmente custosa em termos de resultados imediatos. A influência de Franco no vestiário também é uma faceta que não pode ser subestimada. Conhecido por sua liderança e ética de trabalho, ele é visto como um modelo a ser seguido por jovens jogadores e seus colegas de equipe. A partida de uma figura tão respeitada poderia afetar o moral do elenco, em um momento em que o espírito de equipe e a unidade são mais necessários do que nunca para superar os desafios recentes e voltar a trilhar o caminho das vitórias. Finalmente, a saída de Franco poderia sinalizar para o mercado e para a própria torcida uma instabilidade ou uma falta de ambição do clube em manter seus talentos mais valiosos. Isso pode afetar a percepção do Atlético Mineiro como um destino desejável para outros jogadores de alto calibre e comprometer a capacidade do clube de atrair reforços importantes no futuro. Em um período em que a reconstrução é crucial, manter jogadores-chave como Franco poderia ser visto não apenas como uma necessidade tática, mas também como um sinal estratégico de compromisso com o sucesso a longo prazo. Esse período de transição para o Atlético Mineiro e para Alan Franco é decisivo. O desenrolar dos próximos meses poderá não só moldar o futuro do clube para a temporada de 2025, como também definir o destino de um de seus jogadores mais valiosos. Com a torcida em expectativa, todos estão atentos aos próximos passos da diretoria e do próprio Franco, na esperança de que o Atlético retome seu lugar de destaque no futebol brasileiro após um ano desafiador. Fala, torcedor do Galo! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Atlético Mineiro com exclusividade. Vamos lá! Continuar com as novidades. Se eu soubesse que seria assim, talvez não tivesse voltado.
Essas foram as palavras de Bernardi em uma entrevista recente, marcando seu descontentamento com a volta ao Atlético Mineiro. O retorno do Alegria nas Pernas, como foi carinhosamente apelidado durante seus dias gloriosos, era aguardado com grande expectativa pelos torcedores. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente do esperado, tanto para o jogador quanto para os fãs. Bernardi, ícone da conquista da Copa Libertadores pelo Atlético em 2013, retornou ao clube em 2024, carregando consigo não apenas o número 20 nas costas, mas também o peso de repetir suas performances passadas. Mas o esporte, especialmente no alto nível, é implacável com expectativas não atendidas. Desde sua reestreia, o jogador disputou 26 partidas e, surpreendentemente, não marcou nenhum gol ou forneceu assistências. Esperava retribuir todo o carinho da torcida com gols e vitórias, mas as coisas não saíram como planejado, confessou Bernardi. Complicando ainda mais sua situação, uma lesão no joelho direito afastou Bernardi dos gramados por mais de um mês. Este tempo longe dos campos foi um golpe duro, não apenas fisicamente, mas também mentalmente para o jogador. A lesão foi um baque. Fisicamente, eu estava preparado para dar o meu melhor, mas meu corpo não respondeu como eu esperava, revelou durante a entrevista. A frustração é evidente em seu tom, uma mistura de arrependimento e resignação. A diretoria do Atlético, que havia apostado na volta de Bernardi como uma injeção de ânimo e técnica à equipe, também se viu em um dilema. Investir em um ídolo não é apenas uma questão técnica, mas também emocional. Os torcedores, por sua vez, dividem-se entre o apoio ao jogador e a decepção com os resultados. Nas redes sociais, o debate é intenso, com muitos questionando se o investimento no retorno de Bernardi realmente valeu a pena. O impacto da situação de Bernardi no Atlético Mineiro vai além de suas performances individuais. Um jogador com o histórico e a reputação de Bernardi traz consigo expectativas que, quando não atendidas, podem reverberar por todo o clube. A esperança de reviver os dias de glória com um de seus heróis da Libertadores tem um peso emocional significativo tanto para a base de fãs quanto para o próprio vestiário. Internamente, o desempenho de Bernardi pode ser visto como um barômetro para a política de contratações do clube. A decisão de trazer de volta um jogador tão icônico, agora enfrentando dificuldades, pode levantar questões sobre a estratégia de gestão de talentos e investimentos do Galo. Isso coloca uma pressão adicional sobre os administradores do clube para justificar suas escolhas, não apenas em termos de nostalgia mas também de retorno sobre o investimento. No vestiário, o efeito da situação de Bernardi também é palpável. Jogadores mais jovens, que podem ter visto Bernardi como um modelo a seguir, podem sentir o peso do desafio de atender às expectativas em um ambiente tão competitivo. Além disso, a presença de um jogador veterano lutando para encontrar sua forma pode servir tanto como uma lição de humildade quanto como um catalisador para a motivação, dependendo de como é gerenciada pela equipe técnica. Por fim, para a torcida, a trajetória de Bernardi toca em um nervo sensível. O futebol, para muitos, é mais do que apenas um jogo, é uma paixão que se entrelaça com a identidade pessoal e comunitária. Ver um herói enfrentar dificuldades pode ser desanimador, mas também pode reforçar a resiliência e o apoio dos fãs, unindo-os em torno do clube durante tempos desafiadores. Como Bernardi enfrenta esses obstáculos, seu legado e o impacto de sua presença serão medidos não só em gols e assistências, mas no coração e na memória dos torcedores. Para entender melhor o impacto emocional e as expectativas da base de fãs, conversei com vários torcedores do Atlético Mineiro sobre o retorno e o desempenho atual de Bernardi. As opiniões variam bastante, refletindo a diversidade de sentimentos que um jogador como Bernardi pode evocar entre os apaixonados pelo Galo. Eu esperava muito mais, é claro. Bernardi foi uma das razões pela qual vivemos aqueles momentos mágicos em 2013. Vê-lo lutar em campo agora é decepcionante, mas eu ainda acredito que ele pode se recuperar e contribuir para o time, disse Marina, de 34 anos, que acompanha o clube desde a infância. Sua fala demonstra uma mistura de esperança e frustração, sentimentos comuns entre muitos torcedores que têm uma conexão emocional profunda com os dias de glória passados de Bernardi no clube. Por outro lado, alguns torcedores são mais críticos quanto à decisão de reintegrar Bernardi ao elenco.
João, um torcedor de longa data, expressou preocupações mais práticas. Acho que o clube agiu mais com o coração do que com a cabeça. Com todo o respeito ao Bernard, precisamos de jogadores que estejam no auge agora, não baseados no que fizeram há quase uma década. Entretanto, há também quem veja a situação de Bernard como um reflexo das realidades duras do futebol profissional. Todos nós envelhecemos, e o futebol é implacável com o tempo. Bernard é um herói para nós, mas talvez seja a hora de pensar no futuro. Ainda assim, ele merece nosso respeito e gratidão por tudo que fez pelo Atlético, comentou o Lucas, destacando a difícil transição que muitos atletas enfrentam à medida que avançam na carreira. As opiniões são diversas, mas uma coisa é clara: Bernard ainda ocupa um lugar especial no coração dos torcedores do Galo, independentemente de suas atuações em campo. Essa conexão emocional ressalta não apenas o impacto de Bernard como jogador, mas também o vínculo profundo entre o clube e seus fãs, que persiste através das vitórias e das adversidades. Na conclusão de sua entrevista, Bernard não escondeu seu desapontamento, mas também expressou uma esperança cautelosa de virar o jogo. Estou trabalhando todos os dias para melhorar e espero ainda poder mostrar o futebol que sei jogar. Não quero que minha última lembrança no clube seja de fracasso, afirmou. Resta agora o tempo dizer se Bernard conseguirá resgatar a magia de outrora ou se seu retorno ao Galo será lembrado como um capítulo amargo em uma carreira até então brilhante. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Atlético Mineiro todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Galo. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Galo. Até o próximo vídeo.